Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Sob o sol dourado e ardente de Santa Cruz, Califórnia, o som ritmado das ondas quebrando na praia se misturava ao burburinho animado dos turistas. Maura se abaixou e apanhou uma concha reluzente na areia, erguendo-a para o pequeno grupo que a observava com curiosidade. Esta é a prova mais vívida de que o oceano está vivo, disse ela, a voz cortando o vento salgado. E se tiverem sorte, esta noite talvez vejam tubarões dançando tango sob o luar. O grupo explodiu em risadas. Alguns levantaram os celulares para registrar o momento, enquanto Maura sorria, satisfeita com sua habilidade de encantar o público, ainda que fosse por um instante passageiro. Mas o sorriso se desfez quando o celular em seu bolso começou a vibrar sem parar. Ela olhou a tela. Uma mensagem da mãe. Rosa. Maia, venha direto para casa depois do passeio. Victor Langston concordou em te encontrar hoje à noite. Não me decepcione. Maura suspirou e jogou a concha de volta na areia, como se aquele pequeno objeto fosse a origem de todos os seus problemas. Victor Langston, o arrogante herdeiro de um magnata imobiliário que possuía metade da costa sul. Sua mãe já o mencionara centenas de vezes, como se ele fosse o bilhete dourado capaz de salvar o negócio de turismo da família da falência. Maura, você está bem? Perguntou uma garota do grupo, percebendo a mudança em sua expressão. Ela forçou um sorriso. Claro. Só lembrei que hoje à noite vou enfrentar a maior onda da minha vida. O grupo riu novamente, sem imaginar o peso daquelas palavras. Para ela, a onda era Victor, um homem que desfilava seu iate bilionário e sonhava com uma esposa troféu, perfeita e silenciosa. Prefiro casar com o próprio oceano do que com aquele sujeito, pensou amarga. Quando o passeio terminou, o sol já havia mergulhado no horizonte, tingindo o mar com tons alaranjados e roxos. Maura se despediu do grupo e caiu sentada na areia, pegando uma garrafa d'água gelada da mochila. O líquido refrescou a garganta, mas não a mente, que insistia em retornar a mensagem da mãe Rosa, vinha ligando há dias, sempre com a mesma mistura de súplica e cobrança. Se você não se casar com Victor, a empresa vai à falência. Seu irmão não vai para a faculdade. Quer ver a família toda na rua? Maura amava a mãe e adorava o irmão, um garoto de 16 anos, viciado em surf e cheio de sonhos. Mas a ideia de ser esposa de Victor fazia seu estômago revirar. Ela murmurou, encarando as ondas. Prefiro ser um tubarão do que uma boneca de enfeite. O celular vibrou de novo. Desta vez, era uma ligação. Maura hesitou, mas atendeu. Maura. A voz de Rosa veio firme, quase fria. Victor estará aqui às 7. Vista-se bem. Sorria. E, por favor, não diga nada absurdo como costuma fazer. Ela cerrou os dentes. Mãe, eu não quero me casar com ele. Ele trata mulheres como acessórios e só se importa com aquele maldito iate. Do outro lado, Rosa suspirou pesado. Você não entende? A empresa está atolada em dívidas. Victor é nossa última chance. O que quer que eu faça? Maura apertou a garrafa com tanta força que o plástico estalou. E eu, mãe? O que acontece comigo? Tenho que vender minha vida para pagar contas? Houve um silêncio breve. Depois, a voz da mãe suavizou. Eu só quero o melhor para você, filha. Com Victor, você nunca mais vai sofrer. Ela soltou uma risada amarga. O melhor para mim ou para você? Eu não quero o dinheiro dele. Quero a minha liberdade. Desligou antes que Rosa pudesse responder e jogou o celular na areia, como se arremessasse o próprio Victor. O céu agora estava roxo profundo, salpicado de estrelas. O som das ondas parecia mais intenso, como se o mar entendesse seu desespero. Maura respirou fundo, pensando no irmão e no futuro dele.
E foi então que uma ideia louca, ousada e libertadora lhe atravessou a mente. Lembrou-se do que Lucy, sua melhor amiga do café da praia, sempre dizia: Victor odeia mulheres fáceis. Ele só se interessa pelas perfeitinhas. Maura arqueou uma sobrancelha, um sorriso travesso se formando. Então, se eu deixar de ser perfeita, ele vai fugir. Levantou-se de um salto, limpou a areia do short e murmurou com brilho nos olhos: É isso. Se ele quer uma santa, vai ter que procurar em outro altar. O mar rugiu ao fundo, cúmplice silencioso da tempestade que acabava de nascer dentro dela. A ideia era insana, imprudente, absurda e completamente fora de si, mas para Maia era sua única saída. Ela revirou a mochila, tirando de lá uma garrafa de cerveja gelada. Sobra de mais cedo. Um pequeno prêmio depois de um dia longo demais. Preciso de um pouco de coragem líquida, murmurou, estalando a tampa e tomando um gole demorado. Caminhou pela praia de Santa Cruz, os olhos varrendo a areia em busca de um alvo. Apesar da hora avançada, o lugar estava longe de vazio. Um grupo de hippies dedilhava um violão à distância. O cheiro de carne grelhando em uma barraca próxima se misturava ao sal do mar, e algumas silhuetas de surfistas noturnos ainda deslizavam sobre as ondas prateadas. Maia desviou de garrafas espalhadas, resmungando para si mesma. Só preciso encontrar alguém. Não precisa ser bonito nem rico. Só precisa topar ajudar. Deu uma risadinha nervosa diante da própria insanidade, sentindo o leve torpor da bebida começar a subir. Foi então que parou, sob o brilho suave da lua. Um surfista lutava com uma prancha gasta, resmungando baixo enquanto uma chave de fenda afundava na areia. Seu cabelo molhado grudava na testa, e a camiseta úmida moldava o corpo forte, ainda escorrendo água salgada. Maia arqueou as sobrancelhas. Nada mal. Talvez bom o bastante para assustar o Victor, murmurou, tomando outro gole antes de caminhar em direção a ele. Ei, moço, chamou. A prancha pode esperar até de manhã. Que tal uma bebida agora? O rapaz levantou o olhar, olhos castanhos profundos brilhando à luz da lua. Um meio sorriso se formou, revelando dentes perfeitos. Vai terminar essa garrafa sozinha? Ou tá me oferecendo um gole? Maia deu de ombros, estendendo a garrafa. Depende de você. Mas, se estiver livre, eu preciso de um favor. Ele pegou a garrafa, curioso. Um favor? Que tipo de favor faz alguém caçar um surfista no meio da noite? Maia sorriu, o olhar levemente bêbado, mas determinado. Dorme comigo, só por uma noite. Preciso de um motivo para me livrar de um cara metido a dono de iate. Ele engasgou, tossindo, os olhos arregalados. Desculpa. O quê? Maia cruzou os braços, desafiadora. Você ouviu. Estão me forçando a casar. E você é minha saída. Aceita ou não? Ele ficou em silêncio por um instante, e então caiu na risada. Uma risada profunda, que até as ondas pareceram acompanhar. Você tá bêbada. Ou completamente louca. Maia se aproximou, cutucando o peito dele com o dedo. As duas coisas. Mas tô falando sério. Me ajuda. E eu te devo uma. Ele balançou a cabeça, ainda rindo. Você é, sem dúvida, a mulher mais maluca dessa praia. Eu sou Ethan. E não tenho certeza se quero entrar nessa confusão. Maia se deixou cair na areia ao lado dele. Sou a Maia, e você não precisa fazer nada de verdade. Só fingir. Fácil, né? Ethan a observou, divertido. Fingir é? Tá bom. Mas você vai ter que me contar tudo antes. Não gosto de brincar de marido sem contexto. Maia riu. Tudo bem, mas promete que não vai rir de novo. Não quero levar outro banho de cerveja. Ethan gargalhou, sua voz ecoando sobre o barulho do mar. Sem promessas, Maia. Mas manda ver. E ela contou tudo. Sobre a mãe obcecada por dinheiro. Sobre Victor, o homem dos iates e do ego inflado. E sobre o plano maluco que acabava de colocar em prática. As ondas continuavam seu ritmo constante. E sob a luz fria da lua,
2 estranhos selaram um acordo que mudaria suas vidas para sempre. A lua pairava alta sobre Santa Cruz, lançando um brilho prateado sobre o oceano, transformando as ondas num tapete cintilante de luz. Maia estava deitada na areia, a garrafa quase vazia nas mãos, a mente flutuando entre a leve embriaguez e a adrenalina da própria loucura. Ethan, o surfista de cabelos bagunçados, ainda pingando água salgada, se recostou observando-a com um sorriso divertido. Certo, continua, quero ouvir a história inteira antes de decidir se vir o seu marido de mentira. Maia arqueou a sobrancelha, apontando para ele, mas promete não rir de novo. Já basta uma vez. Ethan soltou uma gargalhada alta, sincera, que ecoou entre as ondas e o vento noturno, a primeira de muitas que ainda viriam. Eu não prometo nada. Ethan arqueou uma sobrancelha. Você acabou de pedir para um completo estranho dormir com você só para fugir de um casamento arranjado. Como é que eu não vou rir? Maia lançou um olhar fulminante, mas o canto dos lábios dela se curvou num quase sorriso. Espera só. Vamos ver quem vai rir por último. Ela deu o último gole na garrafa de cerveja, respirou fundo e começou sua história. Minha família tem uma pequena empresa de turismo. Coisa simples, familiar. Passeios para ver baleias, aulas de surf, essas coisas. Só que os últimos anos foram um desastre. Estamos afundando em dívidas. Minha mãe, Rosa, acha que a única forma de salvar tudo é me casar com Victor Langston. Sabe quem é, né? Aquele ricaço que praticamente é dono de metade dessa praia. Ethan soltou um assobio baixo. Rico, dono de um iate, provavelmente uma mansão também. Deixa eu adivinhar. Tem um ego maior que uma onda de furacão. Maia pegou uma concha e a lançou no mar, como se fosse o próprio Victor. Maior. Aposto que ele passa metade do dia admirando os próprios músculos no espelho. Ethan fingiu concordar, com expressão séria. Vilão clássico? Ele também tem um bigode para ficar torcendo enquanto ri de forma maligna? Maia riu. Ah, não, mas não duvido que ele treine risadas diabólicas no tempo livre. E sua mãe tá mesmo te forçando a isso? Ethan perguntou, o tom mais baixo. Maia suspirou, amarga. Ela diz que se eu não casar, a empresa quebra. Meu irmão mais novo não vai para a faculdade. Eu amo minha família, mas o Victor... Ele não quer uma parceira. Quer uma boneca bonita e obediente para enfeitar o iate dele. Eu prefiro ser um tubarão e arrancar a perna dele fora. Ethan explodiu em gargalhadas, rolando na areia. Você é, sem dúvida, a guia turística mais feroz que eu já conheci. Maia cruzou os braços, mas os olhos dela brilhavam. Já acabou de rir? Porque agora vem a parte importante. Manda. Ethan se recompôs, ainda sorrindo. Uma amiga me contou que o Victor odeia mulheres fáceis. Ele só quer uma esposa perfeita, pura, inocente. Então eu pensei, se eu... Digamos, acabar com essa imagem. Ele vai sair correndo. Ethan se endireitou de repente, o olhar preso no dela. E eu sou o primeiro coitado que você escolheu? Maia deu de ombros, sem um pingo de vergonha. Exatamente. Você parece decente, está disponível. Perfeito. Ele balançou a cabeça, meio divertido, meio incrédulo. Você tem coragem, vou te dar isso. Mas e se eu disser não? Maia levantou-se, limpando a areia do short. Então eu acho outro. Essa praia tá cheia de surfistas. Ela começou a se afastar, mas Ethan foi mais rápido. Agarrou o pulso dela. Espera. A voz dele tinha um leve tom de pânico. Você vai mesmo procurar outro cara, assim, aleatoriamente? Maia girou sobre os calcanhares e sorriu. Claro. Eu não brinco quando o assunto é minha liberdade. Ele a observou por um instante, depois riu. Um riso verdadeiro, quente. Tá bom. Você venceu. Eu te ajudo. Mas não vou, de fato, dormir com você. Não sou esse tipo de cara. Maia arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços.
Tá me rejeitando? Não sou Miss Universo, mas tenho curvas nos lugares certos. Ela endireitou a postura, inclinando o quadril num gesto provocante. Ethan piscou, as orelhas ficando vermelhas por um segundo antes de ele sorrir. Não tô te rejeitando, só não quero me aproveitar de uma mulher bêbada. Maya jogou a cabeça para trás e gargalhou, batendo no ombro dele. Tudo bem, sem pressão. Mas se você não vai dormir comigo, como vai me ajudar? Eu preciso de provas. O sorriso de Ethan se alargou. Ele se levantou, esticando os braços como um ator prestes a entrar em cena. Fácil. A gente finge. Você espalha o boato, eu confirmo. Logo todo mundo em Santa Cruz vai acreditar que você passou a noite com esse surfista irresistível. A boca de Maya se abriu num misto de choque e riso. Você é um gênio, mas é bom ser convincente, ou minha mãe me arrasta para o iate do Victor amanhã de manhã. Ethan estendeu a mão. Combinado, noiva de mentirinha? Maya sorriu e apertou firme. Combinado, marido falso. O riso dos dois se misturou ao som das ondas, como se até o mar aprovasse aquele plano maluco. Mas o álcool começou a fazer efeito, e Maya sentiu as pernas bambas. Caiu de volta na areia, apoiando-se num braço. Ri, murmurou, a voz arrastada, o sorriso ainda preso nos lábios. A voz dela saiu um pouco arrastada. Você é mesmo o Ethan? Ou inventou esse nome só para me confundir? Ethan se sentou ao lado dela, pegando a garrafa de cerveja vazia. Ethan Caldwell, de verdade. E você? Maya Torres. Imagino que esse também não seja um nome falso de turista. Maya riu com aquele brilho atrevido no olhar. 100% real. Sou guia turística, não atriz. Ethan se apoiou nas mãos, olhando o mar escuro e calmo diante deles. Então, por que não simplesmente fugir? Havaí, talvez. Seria mais fácil do que tudo isso. Maya deitou-se na areia fria, encarando o céu coberto de estrelas. Por causa da minha mãe, ela já sofreu demais. E do meu irmãozinho... Ele sonha em ser engenheiro. Eu não vou tirar essa chance dele. Mas também não vou me tornar o troféu do Victor. Então, estamos aqui. Ethan assentiu, a voz mais baixa, quase um sussurro levado pelo vento. Você é louca, mas tem um bom coração. Coisa rara hoje em dia. Maya virou o rosto em direção a ele, com um sorriso provocante. E você? Um surfista que fala como poeta? Qual é a sua história, Ethan? Ele deu de ombros, olhando de novo para as ondas. Só prefiro o oceano a um escritório. Minha vida é complicada. Mas hoje à noite não é hora para isso. Ele sorriu cansado. Histórias de bêbado nunca saem direitas. Maya ia responder, mas uma onda forte quebrou bem na beira, jogando água gelada neles dois. Ela gritou pulando de pé. Ah, ótimo! Agora tô encharcada. Ethan riu alto. Parece que o oceano quer participar do seu plano. Maya lançou um olhar fulminante, mas acabou rindo também, sacudindo os braços molhados. Tudo bem, marido. E agora? Ethan bagunçou o próprio cabelo encharcado. Agora, a gente atua. Mas você tá bêbada e não vai dirigir. Minha barraca é ali. Dorme lá esta noite. Amanhã, a gente resolve o resto. Os olhos dela se arregalaram. Uma barraca? Você quer que eu durma com ratos de areia, é isso? Ethan deu um sorriso provocador. Relaxa. Eu mantenho limpo. Os ratos me respeitam. Maya suspirou. Tá bom. Mas você dorme do lado de fora. Ainda não confio em maridos falsos. Ele ergueu uma sobrancelha. Justo. Mas se você roncar, eu conto para a praia inteira. Maya abriu a boca para retrucar, mas tropeçou e caiu direto nos braços dele. Ethan a segurou firme. Conveniente, murmurou com um meio sorriso. Ela balbuciou sonolenta. Só finge que é meu marido por uma noite. E apagou. Ethan riu baixinho, ajeitando-a com cuidado. Você é de longe a garota mais esquisita dessa praia. Mal sabia ele que aquela noite mudaria a vida dos dois para sempre.
O sol da manhã atravessava o tecido fino da barraca, atingindo o rosto de Maia em cheio. Ela resmungou, soltando uma sequência de palavrões abafados. Virou-se, tentando enterrar o rosto no saco de dormir, mas o cheiro de peixe grelhado invadiu o ar. O estômago roncou alto. Droga! Murmurou, sentando-se e coçando os olhos. Só então percebeu onde estava. Nada de quarto aconchegante. Apenas uma barraca improvisada, areia grudada no cabelo e nas roupas. Do lado de fora, Ethan Caldwell estava agachado sobre uma fogueira pequena, virando pedaços de cavala fresca numa frigideira velha. Ao ouvir o barulho vindo da barraca, ele olhou por cima do ombro e sorriu. Olha só quem resolveu acordar. A noiva bêbada em pessoa. Achei que as ondas tinham te levado. Você roncou tanto que espantou os peixes. Maia lançou um olhar assassino. Engraçadíssimo, mas para constar, eu não ronco. Ethan riu alto, entregando-lhe um espeto com peixe grelhado. Ah, não? Então quem me manteve acordado a noite toda? Anda, come. Você vai precisar de energia para lembrar da sua noite selvagem. Maia pegou o espeto e deu uma mordida. Seus olhos se arregalaram com o sabor defumado e salgado. Uau! Nada mal. Um surfista que sabe cozinhar. Impressionante. Ela continuou comendo, faminta. Ethan sentou-se ao lado, o rosto ainda marcado pelo sal do mar. Quando você mora na praia, aprende a sobreviver. Mas e você? Agora que está sóbria, lembra de alguma coisa da noite passada? Maia congelou no meio da mordida, os olhos se arregalando em pânico. Começou a se apalpar rapidamente, verificando se ainda estava com todas as roupas. Espera, a gente... Não, né? Não aconteceu nada, certo? Ethan riu divertido. Relaxa, eu não me aproveito de garotas bêbadas. Você só desabou, me chamou de marido e dormiu feito uma pedra. Fez uma pausa, piscando para ela. Mas se quiser que o pessoal acredite em outra história, eu posso mentir. Maia soltou um longo suspiro antes de explodir em risadas, dando um leve soco no braço dele. Você é um salvador. Tá bom, inventa alguma coisa. Mas que seja selvagem. Quero que o Vitor fique tão assustado que nunca mais chegue perto de mim. Ethan abriu um sorriso travesso e lhe entregou outro espeto de peixe. Fechado. Mas come primeiro. Se desmaiar de novo, não vou te carregar. Depois do café da manhã simples na praia, Maia já se sentia um pouco mais como ela mesma, embora a cabeça ainda latejasse. Tirou a areia dos shorts e se levantou. Valeu pelo peixe e pela barraca. Mas agora é hora de começar a operação arruinar casamento. Ethan também se levantou, jogando uma garrafa d'água para ela. Se sua mãe descobrir que eu sou o destruidor de lares, vai me afogar no oceano. Maia sorriu com malícia. Relaxa, eu cuido disso. Só esteja pronto para me ajudar quando eu precisar, marido de mentira. Ethan piscou. Pode deixar, esposa bêbada. Maia deixou a praia com o coração acelerado, a mente fervendo com o brilho da sua ideia. Santa Cruz era uma cidade pequena. Ela sabia que bastavam algumas palavras bem colocadas para que o boato se espalhasse como uma onda, direto até os ouvidos de Rosa. Com um sorriso confiante, ela entrou no café à beira-mar, onde sua melhor amiga, Lucy, estava enxugando copos atrás do balcão. Lucy, você não vai acreditar no que eu fiz ontem à noite, anunciou Maia. Se jogando em um dos bancos, a voz vibrando de pura travessura, Lucy parou o movimento, arqueando as sobrancelhas. Por favor, me diz que você não pulou no mar atrás de tubarões de novo. Maia riu alto, balançando a cabeça. Não. Muito melhor. Eu dormi com um surfista. Noite selvagem. Direto na praia. Os olhos de Lucy se arregalaram tanto que ela quase deixou o copo cair. O quê? Você estava bêbada ou só louca? Quem é esse tal de... Maia se inclinou para frente, baixando a voz como quem revela um segredo perigoso. Ethan, cabelos bagunçados, sorriso de problema. Eu estava meio tonta.
Arrastei ele para dentro da barraca e... Bom, você sabe. Lucy tapou a boca, tentando conter o riso, antes de explodir em gargalhadas. Meu Deus, Maia! Você é uma lenda! Mas por quê? Maia deu de ombros, fingindo indiferença. Para me livrar do Victor. Ele odeia garotas problemáticas. Pois bem, agora eu sou oficialmente uma delas. Espalha pra galera do passeio de hoje. Quero que o boato voe. Os olhos de Lucy brilharam de empolgação. Ai, eu adoro isso. Pode deixar que eu dou um toque extra de drama na história. Mas você sabe que a Rosa vai te matar, né? Maia sorriu, a confiança inabalável. Quero que ela descubra. Quanto antes, melhor. E como esperado, o rumor se espalhou, mais rápido que um incêndio na areia seca. Em poucas horas, toda Santa Cruz comentava: Maia Torres passou a noite com um surfista. Os grupos de turistas de Lucy contavam e recontavam a história, cada vez mais exagerada. Falavam de uivos sob a lua, barracas balançando, sussurros escandalosos levados pelo vento. Os vendedores de peixe no pier já sabiam. E até o grupo de músicos hippies da noite anterior cantarolava versos sobre o romance proibido da praia. No fim da tarde, enquanto Maia ajudava a mãe a limpar o pequeno escritório da agência de turismo da família, Rosa entrou como uma tempestade. O rosto em chamas, o celular apertado na mão como se fosse uma arma. Maia Torres! A voz de Rosa ecoou no pequeno espaço, abafando até o barulho do velho impressor no canto. O que você fez? A cidade inteira está dizendo que você passou a noite com um surfista qualquer. Quer me matar de vergonha? Maia pousou o pano que usava para limpar o balcão e se virou devagar, braços cruzados, o queixo erguido. E daí, mãe? Não sou mais inocente. O Victor nunca mais vai me querer. Não é ótimo? Rosa bateu a mão no balcão, os olhos faiscando. Ótimo? Você acha que destruir sua reputação é o caminho? O Victor é nossa última chance. Maia não recuou 1 centímetro. Mãe, eu não sou uma boneca para vender pro Victor. Ele quer uma esposa perfeita, obediente. Eu não sou essa garota. A noite com o surfista acabou. E quer saber? Foi libertador. Rosa levou a mão ao peito, chocada. Você realmente fez isso? Perdeu o juízo? Maia esboçou um sorriso calmo, quase desafiador. Talvez eu tenha perdido. Ou talvez tenha me encontrado. De qualquer jeito, acabou. Quando o Victor souber, você pode parar de me empurrar para ele. Rosa apontou o dedo trêmulo para a filha. Vá para casa agora. Eu vou ligar para o Victor esta noite. Você não vai escapar dessa tão fácil. Mas Maia... Maia sempre estava um passo à frente. Ela sabia que Victor não largaria o osso assim. Não um homem acostumado a ter tudo o que queria. Então, enquanto Rosa se virava para discar o número dele, Maia deslizou para fora de casa e disparou uma mensagem para Lucy. Aumenta o calor. Diz para todo mundo que eu vou encontrar o surfista de novo hoje à noite. A resposta veio em segundos. Rainha das noites selvagens, coroa concedida. Considera feito. Um sorriso se formou nos lábios de Maia. O gosto da liberdade era doce, perigoso, viciante, mas no fundo, ela sabia. A tempestade de verdade ainda estava vindo, e estava certa. Quando o sol começou a se esconder no horizonte, Victor Langston irrompeu pela porta do escritório de turismo como uma tempestade prestes a devastar tudo. O terno branco impecável só realçava sua arrogância habitual. O ar ao redor dele parecia chiar com raiva contida. Rosa correu até ele, doce como mel. Victor! Que bom que veio! A Maia estava só. Victor levantou a mão, cortando o ar. E o discurso da mãe. Os olhos frios dele se fixaram em Maia, que estava recostada contra a parede, tomando um refrigerante como se estivesse vendo um espetáculo qualquer. Torres! Ele rosnou, a voz grave carregada de ameaça. Fiquei sabendo que você passou a noite com um surfista. Isso é verdade.
Ou é só uma encenação patética? Maia se afastou da parede com calma, cada passo cheio de provocação. Oh, é bem verdade. O cara mais quente da praia, alto, cabelo bagunçado, surfa como um deus. E olha, o ritmo dele faria qualquer tango parecer lento demais. O maxilar de Victor travou. Os punhos cerraram-se ao lado do corpo. Você realmente fez isso? Acha que eu ainda me casaria com alguém como você? Maia soltou uma gargalhada, os olhos brilhando com pura ousadia. Casar comigo? Eu nunca quis isso, Victor. Sou uma mulher arruinada, lembra? Vai procurar sua boa moça em outro lugar. Maia! Gritou Rosa, horrorizada. Mas Victor já estava se virando, o rosto distorcido pela raiva. Você vai se arrepender, Torres. Eu não preciso de lixo como você. Os passos dele ecoaram no chão de madeira até a porta bater com força, deixando o silêncio pairando pesado no ar. Rosa se virou devagar, o olhar misto de raiva e incredulidade. Maia, o que você fez? Maia jogou a lata vazia no lixo, espreguiçando-se com um ar quase vitorioso. Eu venci, mãe Victor se foi, como eu disse que ia acontecer. E saiu, respirando o ar salgado do mar, o vento bagunçando seus cabelos. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve, livre, mas não fazia ideia de que o rumor da noite selvagem era só o começo e que o surfista, o suposto peão do seu plano, estava prestes a se tornar o furacão que mudaria tudo. 3 dias depois da explosão de Victor Langston, Maia Torres sentia-se como quem ganhou na loteria. Estava jogada na velha poltrona do escritório da família, os pés sobre a mesa, uma lata de refrigerante gelado na mão, cantarolando uma música inventada sobre liberdade. Sem iate, sem Victor, só o mar e eu, murmurou, satisfeita. Do outro lado da sala, Rosa se afundava em pilhas de contas vencidas, o senho franzido de pura exaustão. Vai ficar aí o dia inteiro? Resmungou ela, levantando um maço de papéis marcados em vermelho. Vitor se foi, mas a empresa ainda está afundando. Maia deu um gole no refrigerante indiferente. Eu tirei aquele cara do nosso caminho. Agora é sua vez de achar outra saída. Me deixa fora disso. Rosa suspirou, pousando os papéis e suavizando o tom. Eu sei que você não gostava do Victor, mas encontrei outra solução. Fica em casa hoje à noite. Alguém importante vai vir te conhecer. Maia se endireitou num pulo, quase derrubando a lata. Alguém importante? Mãe, não me diga que é outro Langston. Rosa deu um sorrisinho misterioso. Não exatamente. É Ethan Caldwell, CEO da Caldwell Tech, sócio de Victor. Ele quer investir na empresa. E eu o convenci a te conhecer pessoalmente. Os olhos de Maia se arregalaram. Me conhecer? Mãe, você tá me usando como isca de novo? Ninguém tá te obrigando a nada, respondeu Rosa, abanando a mão. Só conversa com ele. Se ele gostar de você, o acordo está fechado. É um pequeno sacrifício, pelo bem da família. Maia saltou da cadeira, o dedo apontado para a mãe. Você só pode estar brincando. Eu acabei de escapar de um riquinho e agora quer me empurrar para outro? Eu me recuso a ser enfeite de escritório de novo. O rosto de Rosa endureceu, o tom ficando frio como pedra. Isso não é brincadeira, Maia. A ideia de Rosa era, como sempre, louca demais para ser ignorada. Caldwell Tech pode nos salvar. Esteja pronta às 7. Vista algo bonito. Sem discussões. Maia abriu a boca para retrucar, mas Rosa já tinha se afastado, deixando-a ali, parada, com uma lata de refrigerante na mão e o queixo quase caindo. Inacreditável, murmurou, revirando os olhos. Ela nunca desiste. Às exatas 7 da noite. A campainha tocou. Maia continuou sentada no sofá, teimosamente, vestida com uma camiseta velha e um short rasgado. Sua forma silenciosa de protesto contra aquele encontro absurdo que Rosa insistia em arranjar. Rosa praticamente voou até a porta.
o tom da voz meloso o suficiente para causar arrepios. Sr. Caldwell, por favor, entre! Muito obrigada por vir. Maya mal levantou os olhos, mas quando levantou, quase caiu do sofá. Ali parado no batente da porta estava Ethan, o mesmo surfista de cabelo bagunçado e sorriso provocante. Mas agora ele vestia uma camisa branca impecável e calças sociais sob medida. O contraste era tão grande que Maya piscou, certa de que estava sonhando. Ethan entregou a Rosa um pequeno buquê de flores silvestres. É Sra. Torres, um prazer conhecê-la. Maya ficou boquiaberta, encarando-o como se tivesse visto um fantasma. Ethan virou-se para ela, o brilho travesso nos olhos azuis, e piscou discretamente, rápido o bastante para que Rosa não percebesse. Maya, certo? Prazer em conhecê-la pela primeira vez, disse ele, com uma calma tão absurda que Maya teve que tampar a boca para não rir. Rosa sorriu, completamente alheia ao caos interno da filha. Sente-se, Sr. Caldwell. Maya, cumprimente-o direito, por favor. Maya se levantou ainda atônita. Oi. Isso é inesperado. Ethan se acomodou no sofá com aquele sorriso preguiçoso. Concordo. Ouvi dizer que você é única. Rosa juntou as mãos empolgada. Exatamente. Minha Maya pode ser um pouco selvagem, mas é maravilhosa. Victor terminou por causa de boatos idiotas, mas eu disse que ele estava cometendo um erro. Sr. Caldwell, o senhor poderia consertar isso. Ethan inclinou a cabeça, fingindo confusão. Consertar? O que quer dizer com isso? Rosa abaixou a voz conspiratória. Victor disse que Maya passou a noite com um surfista, o que manchou a reputação dela. Mas o senhor, Sr. Caldwell, poderia resolver isso casando-se com ela. Precisamos do seu investimento. E o senhor precisa de uma esposa. É o par perfeito. Os olhares de Maya e Ethan se cruzaram. Os dois lutando para conter a risada, o rosto dela ardia. Ele, por sua vez, tossiu para disfarçar o riso. Casar comigo? Maya gritou. Mãe, eu não vou me casar com outro CEO, muito menos com um surfista. Ethan riu baixo, levantando as mãos num gesto leve. Bom, se ela topar, eu não me importo. Afinal, nós já passamos a noite juntos, não foi? Ethan! Maya arregalou os olhos, levando as mãos ao rosto. Para de piorar tudo. Rosa piscou confusa. Passaram a noite? Então vocês se conhecem? Ethan tentou consertar rápido. Não, foi uma brincadeira. Eu só ouvi o boato, mas nunca levei a sério. Sra. Torres, eu adoraria conversar sobre negócios, mas casamento? Isso é algo que depende inteiramente da Maya. Ele lançou um olhar cúmplice. Na direção dela, o brilho travesso de novo acendendo nos olhos, Maya retribuiu com um olhar fulminante, o coração batendo descontrolado. Rosa, no entanto, estava radiante. É maravilhoso. Então por que vocês não se conhecem melhor? Maya, leve o Sr. Caldwell para o lounge de hóspedes enquanto eu preparo um chá. Assim que Rosa desapareceu na cozinha, Maya soltou o ar entre os dentes, agarrou o pulso de Ethan e o arrastou escada acima. CEO! Você tá de brincadeira comigo? Você é surfista ou um magnata da tecnologia? Sussurrou furiosa. Ethan subiu atrás dela, sem perder o humor. Os dois! Ethan Caldwell, CEO da Caldwell Tech. Estou em Santa Cruz testando um novo app de viagens. Fiquei no anonimato para a imprensa não me achar. Maya se virou bruscamente, o dedo apontado para o peito dele. E você não achou importante mencionar isso quando eu te usei no meu escândalo falso? Me deixou acreditar que era um vagabundo de praia. Ethan deu de ombros, o sorriso intacto. Você não perguntou. Além disso, naquela noite você estava tão bêbada que, se eu contasse, você teria desmaiado antes de terminar a frase. Ah, ótimo. Tô ferrada. Maya cobriu o rosto com as mãos, exasperada. Eles entraram no pequeno salão do andar de cima, onde uma mesa antiga e
Fotos de família emolduradas enfeitavam as paredes. O ar entre eles estava denso, misto de tensão, surpresa e algo mais difícil de nomear. E no silêncio que se seguiu, o som distante do mar parecia rir deles, como se até o destino achasse a situação deliciosamente fora de controle. Maia cruzou os braços, encarando-o. Então deixa eu ver se entendi. Minha mãe quer que você se case comigo para salvar a empresa? E qual é o seu plano genial exatamente? Ethan se sentou no sofá com aquele sorriso provocante que a deixava ainda mais irritada. Você mesma me pediu em casamento naquela noite, lembra? Mudar de ideia agora é um pouco tarde, não acha? Mas calma, eu não tô te forçando a nada. É só que... Rosa tem um ponto. O acordo com o Victor ainda é necessário, e eu posso ajudar. Os olhos de Maia se arregalaram. Ajudar? Como? Casando comigo? Você enlouqueceu? Ethan riu, divertido. Não exatamente. Eu convenci a Rosa a deixar a gente se conhecer melhor primeiro. Ela concordou que eu ficasse aqui por uns dias. Só pra, você sabe, fingir. O que acha? A boca de Maia caiu aberta. Ficar aqui, comigo? A minha mãe te obrigou a isso? Ele assentiu, quase envergonhado. É. Ela disse que se eu não me desculpasse com você, o acordo ia por água abaixo. Eu não tive escolha. Mas relaxa, eu durmo no sofá. Maia balançou a cabeça, rindo em puro desespero. E parabéns, você é oficialmente a maior dor de cabeça que já entrou na minha vida. E foi assim que Ethan Caldwell se mudou para a casa dela, pela ordem inabalável de Rosa Torres. Ele chegou com uma bolsa preta elegante que parecia mais saída de um escritório de CEO do que de um chalé à beira-mar, e a jogou no sofá gasto como se fosse um trono. Sou só um hóspede temporário, anunciou com um sorriso preguiçoso, os olhos brilhando de travessura. Não se preocupe, eu não mordo. A menos que você ronque alto demais. Maia o fulminou com o olhar. É bom mesmo, mas se bagunçar minha casa, eu te jogo no oceano para os tubarões. Rosa, parada ao lado deles, parecia radiante, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Vocês dois aproveitem para se conhecer melhor. Eu sei que o Sr. Caldwell é um bom homem. Vocês são perfeitos um para o outro. Mas conhecer Ethan Caldwell estava longe de ser fácil. Na verdade, era como jogar gasolina em um incêndio. Faíscas por todos os lados, ninguém recuando. Na manhã seguinte, Maia acordou cedo, tropeçando até a cozinha com o cabelo rebelde e a blusa larga de dormir. Ela amava começar o dia em silêncio, tomando café e olhando o mar pela janela, deixando o som das ondas acalmar a mente. Mas Ethan já estava lá. Sentado no balcão, laptop aberto, dedos voando pelo teclado, como se estivesse comandando o planeta inteiro direto da casinha de praia dela. Bom dia, noiva roncadora, provocou, sem nem olhar para cima, a voz suave e provocante, como a de um locutor de rádio. A mandíbula de Maia se contraiu. Ela bateu a cafeteira no balcão. Para de me chamar assim. E quem te deu permissão para transformar minha cozinha num escritório de bilionário? Aqui a gente come, não administra império. Ethan finalmente ergueu o olhar e sorriu. Multitarefas, café da manhã e negócios. Já que está fazendo café, seja um anjo e me serve uma xícara também. Nos seus sonhos. Faz o seu. Maia se virou, mas no meio da confusão matinal o cotovelo dela bateu na caneca fumegante, derramando café quente direto sobre o laptop dele. Ah, não! Gritou ela, pegando um pano apressada. Ethan se lançou para frente, olhos arregalados de horror. Você acabou de matar o meu laptop da empresa. Tem ideia de quanto valiam aqueles dados? Maia fez uma careta, tentando secar a tela. Ops! Culpa sua por trazer um laptop para a cozinha. Quem faz isso? Vai trabalhar no sofá. Ethan arrancou o pano das mãos dela, o tom baixo e exasperado. O seu sofá é duro como pedra. Minha coluna já foi para o espaço. E você tem mãos de manteiga, não eu. Mãos de manteiga? Maia bufou.
Desde ontem você é a coisa mais irritante que já cruzou meu caminho. E ainda quer que eu te sirva café? Ethan soltou um suspiro teatral e, de repente, abriu um sorriso travesso. Tudo bem. Hora da vingança. Acabei de atualizar meu app de viagens. Adivinha o que eu fiz? O quê? Maya perguntou desconfiada. Te adicionei com o apelido Rainha dos Roncos. Os olhos dela se arregalaram em puro horror. Ela agarrou o celular dele e verificou. Lá estava. Maya T., especialista em histórias, profissional em roncar sob a luz da lua. Ethan Caldwell! Gritou ela. Você tá morto pra mim! Maya avançou para pegar o laptop dele, mas Ethan ergueu o computador acima da cabeça, rindo como um irmão mais velho zombando da irmã. Devolve? Ela rosnou, ficando nas pontas dos pés. Só depois que você se desculpar pelo incidente do café, disse ele, ainda sorrindo. Maya estreitou os olhos com um olhar que podia derreter aço. Pedir desculpas? Eu preferia pedir desculpa para os tubarões. Eles corriam pela cozinha como duas crianças travessas, desviando de cadeiras e bancadas, até que Rosa entrou da sala, bufando. — O que vocês dois estão aprontando? Maya, ofegante, apontou para Ethan. — Mãe! Ele tá me atormentando! Ethan, ainda segurando o notebook sequestrado, deu um sorriso provocador. — Ei, ela estragou meu laptop primeiro. Tô só me defendendo. Rosa balançou a cabeça, mas os cantos da boca traíram um leve sorriso. Eu sabia que vocês iam se dar bem. Esse acordo está praticamente salvo. E saiu cantarolando, deixando os dois ali, parados, ofegantes, furiosos e rindo, mesmo contra a vontade. À tarde, outro conflito começou, dessa vez por causa da casa de Maya. Maya vivia num caos organizado. Conchas espalhadas nas prateleiras, camisetas penduradas em cadeiras, livros empilhados de qualquer jeito, Ethan. Por outro lado, tinha uma necessidade quase doentia por ordem. Então, naturalmente, decidiu ajudar a arrumar o lugar. Erro fatal. Ele começou a reorganizar a estante e, sem pensar duas vezes, enfiou as conchas dela em uma caixa de armazenamento. — O que você pensa que está fazendo? Maya explodiu. Ethan ergueu a caixa. Limpando essa bagunça. Como você consegue viver assim? Parece uma loja de presentes depois de um furacão. Maya arrancou a caixa das mãos dele. Isso são minhas lembranças. Não toque nas minhas coisas. Se gosta tudo limpo, volta para o seu escritório de vidro. Ethan cruzou os braços. Meu escritório é 100 vezes mais limpo que isso, e já que tocamos no assunto, seu sofá é tão desconfortável que destruiu minhas costas. Maya ergueu uma sobrancelha e deu um sorriso vitorioso. Então dorme na praia, onde é o seu lugar. Ela virou de costas, mas Ethan, rindo, escondeu uma conchinha no bolso de trás do short dela. Quando Maya a encontrou, girou e atirou a concha nele. Você é um completo idiota. Ethan levantou as mãos rindo. Paz, paz. Mas admita, eu deixo sua vida bem mais interessante. Maya se jogou no sofá emburrada. Você é o pior. Agora tenho que viver com um marido de mentira, bilionário da SL Tech, metódico e irritantemente provocador. Ethan sentou-se em frente a ela e piscou. E eu tenho que viver com uma esposa falsa, bagunceira, desastrada e que ronca. Acho justo. Os dois caíram na risada e a tensão se dissolveu. Nenhum deles admitiria, mas aquela convivência forçada já estava mexendo com algo mais profundo. Maya suspirou, rendida. Tá bom. Se você não quebrar mais nada, deixo ficar mais uma semana. Ethan abriu um sorriso largo. Fechado. Só tenta não jogar café em mim de novo. Entre brigas, risadas e provocações, eles não percebiam que estavam se aproximando. Passo a passo, como as ondas que sempre voltam à praia, viver com Ethan Caldwell na pequena casa de Maya parecia uma luta constante, cheia de risadas, farpas e situações absurdas. Ela ainda não superava o incidente do café, enquanto ele se divertia se vingando,
atualizando o app de viagens com apelidos cada vez mais ridículos para ela. Doutora Ronco Noturno, especialista em sonecas de lua cheia, e por aí ia. Mas entre as brincadeiras, algo estranho começou a acontecer. Eles se acostumaram um com o outro, como o mar se acostuma a tocar a areia. Na quarta manhã, Maya acordou cedo e preparou o café com cuidado, certificando-se de não derramar uma gota nas coisas de Ethan. Ele apareceu logo depois, o cabelo bagunçado, ainda meio sonolento, vestindo uma camiseta velha de surfista. Bom dia, noiva roncadora. Zombou. A voz rouca de sono Maya lançou-lhe um olhar mortal e empurrou uma xícara na direção dele. Bebe e cala a boca. Não tenho tempo para discutir com você hoje. Ethan ergueu uma sobrancelha, pegando a xícara. Sem tempo, é? Então por que fez café para mim? Tá se apaixonando? O rosto de Maya corou instantaneamente. Virou-se rápido, tentando disfarçar o sorriso. Sonha. Fiz para minha mãe, você só teve sorte. Nesse momento, Rosa entrou na cozinha radiante. Ah, que bom ver vocês se dando tão bem. Ethan, você está livre hoje à noite? A empresa alugou um barco para testar seu aplicativo. A Maya vai liderar o passeio. Você devia ir com ela. Maya arregalou os olhos. Mãe, eu posso guiar o tour sozinha. Rosa acenou com a mão, ignorando o protesto. Besteira. Vai ser ótimo para o Ethan experimentar pessoalmente. Ele é o CEO, afinal. Maya olhou para Ethan, que apenas sorriu com aquele ar desafiador. O tipo de sorriso que sempre significava problema. Ethan sorriu, claramente se divertindo com a frustração de Maya. Eu não me importo com um passeio de barco com a Maya. Parece divertido. Pôr do sol no mar? Perfeito. Naquela mesma tarde, eles embarcaram em um pequeno iate de madeira. Nada tão luxuoso quanto os navios milionários de Victor, mas encantador em sua simplicidade. O barco levava um grupo de turistas e alguns tripulantes deslizando pelas águas calmas de Santa Cruz, enquanto o sol se despedia em tons ardentes de laranja e dourado. As ondas brilhavam como ouro derretido. Apoiando-se no corrimão, Maya mostrava aos turistas como usar o aplicativo de viagens de Ethan, um guia interativo para atividades marítimas. É só tocar aqui, explicou, erguendo o celular. Ele te leva para os melhores pontos de observação de baleias. E se perder, é só me ligar. Mas não espere que eu nade para te salvar. Risadas se espalharam pelo grupo. Ethan, de braços cruzados atrás dela, observava com um brilho divertido nos olhos. Você leva jeito para isso, disse quando os turistas se afastaram para tirar fotos. Se meu app tivesse você como garota propaganda, venderíamos tudo em uma semana. Maya arqueou uma sobrancelha, sorrindo de lado. Bajulação não te rende propaganda gratuita. Você ainda me deve uma cerveja por aquele ronco infernal. Ethan riu alto. Justo. Mas antes... Que tal surfar um pouco? Tem pranchas no barco, eu te ensino. Ela o encarou com um olhar desafiador. Surfar? Tá me dizendo que eu não tenho coragem? Prove, então. Ele provocou, pegando uma prancha e pulando no mar com facilidade. Vamos lá, senhorita corajosa. Eu te seguro. Maya hesitou por meio segundo antes de gritar. Se me deixar cair, eu te afogo. E saltou. A água fria a envolveu completamente. Ethan a segurou, mas uma onda repentina os derrubou juntos. Emergeram rindo, encharcados e ofegantes. É assim que você ensina? Ela reclamou entre risos, afastando o cabelo molhado do rosto. Você é que é pesada demais. Ele zombou. Maya arregalou os olhos, fingindo indignação, antes de jogar um jato d'água no rosto dele. O que foi que você disse? Os dois começaram uma guerra de respingos, rindo como crianças, as ondas batendo em volta deles. O sal ardia nos olhos, mas nenhum dos dois se importava. Quando o fôlego começou a faltar, Ethan pegou a prancha e a firmou na água. Pronto, sobe. Eu seguro. Só não entra em pânico. Maya subiu cambaleando, apoiando as mãos nos ombros dele para manter o equilíbrio.
Por um instante parecia que ia conseguir. Até uma onda maior empurrá-la de volta, levando Ethan junto. Voltaram à superfície, rindo sem parar. Eu, nunca, mais te contrato como instrutor de surf, gritou Maya, tossindo entre gargalhadas. E eu nunca mais aceito uma aluna que quase afoga o professor, respondeu ele. Os turistas no barco aplaudiram e gritaram enquanto os dois subiam de volta ao convés, exaustos e ensopados. Caíram lado a lado no assoalho de madeira, respirando fundo, o riso ainda preso na garganta. Foi divertido, admitiu Maya, olhando para o horizonte onde o sol desaparecia lentamente no mar. Ethan sentou-se ao lado dela, a voz mais baixa agora. Faz tempo que eu não me divertia assim. Um silêncio tranquilo se formou, quebrado apenas pelo som das ondas e das risadas distantes. Maya o observou de canto, a curiosidade acesa nos olhos. Então, por que esse disfarce de surfista? Achei que CEOs gostassem de ficar presos em escritórios chiques. Ethan respirou fundo, apoiando as mãos atrás de si. A pressão, principalmente. A Caldwell Tech é o meu mundo inteiro. Mas às vezes, eu só preciso sumir. O oceano me faz sentir vivo. Não como um cara de terno preso em reuniões sem fim. Maya assentiu, compreendendo. Eu entendo. Gosto do mar porque ele significa liberdade. Minha mãe tentou me obrigar a casar com o Victor. Eu odiava aquela sensação de estar presa. Ethan a olhou com mais suavidade agora. Então foi por isso que você inventou todo aquele plano maluco de dormir com um desconhecido? Ela riu. Exatamente. Loucura total, mas funcionou. E você? Nunca explicou essa vida complicada que vive? Ethan deu de ombros pensativo. Já achei que dinheiro e sucesso fossem tudo. Mas depois que comecei a viver como surfista, percebi que era mais feliz assim. E então eu conheci você, a pessoa mais imprevisível dessa praia, e tive certeza disso. Maya fingiu um olhar ofendido. Desculpa? Quem é imprevisível aqui? Ethan sorriu. Claro que não você, só encantadoramente imprevisível. Ela revirou os olhos, mas o sorriso permaneceu. Bom, obrigada por me ajudar. CEO ou não, você não é o pior. Sentaram-se lado a lado sob o luar, conversando sobre o mar, sobre sonhos e sobre as partes da vida onde ninguém tentava moldá-los em algo que não eram naquela noite. O som do oceano parecia guardar um segredo, o tipo de silêncio que só existe quando duas almas finalmente respiram livres. Em meio a toda aquela confusão, Maya se esqueceu de que Ethan era um CEO, ou o marido de mentira. Ele era só Ethan, o cara que a fazia rir, que não a julgava, que de algum jeito se encaixava no caos da vida dela, como se sempre tivesse pertencido ali. Quando o barco retornou à costa, já não eram apenas conhecidos relutantes, eram algo mais, algo que nem um contrato falso conseguia nomear. A virada real veio na noite seguinte, quando Rosa convidou Ethan para jantar. Maya, tentando parecer ocupada, preparava seus tacos preferidos enquanto Ethan insistia em ajudar, quase cortando os dedos no processo. Você é oficialmente o pior CEO que já vi, provocou ela, arrancando a faca das mãos dele. Ethan riu, levantando as mãos em rendição. Eu administro empresas, não cozinhas. Rosa entrou bem no meio da risada dos dois, os olhos brilhando de entusiasmo. Vocês já estão tão próximos. Isso me deixa feliz. Depois do jantar, Rosa puxou Ethan discretamente para a varanda Maya. Desconfiada, espiou pela janela e viu a mãe dando tapinhas no ombro dele, antes de voltar sorrindo, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Maya! Exclamou Rosa, animada. Ethan e eu tomamos uma decisão. Vocês dois deviam se casar. Isso salvaria o acordo com o Victor. O copo quase escapou da mão de Maya. O quê? Mãe, eu não vou me casar com ninguém. Rosa ignorou o protesto, balançando a mão como se falasse de um pequeno detalhe.
Mas vocês se dão tão bem. Eu vi com meus próprios olhos. E o Ethan concordou. Maya girou o corpo incrédula. Você o quê? Ethan ergueu as mãos, defensivo. Eu disse que era sua decisão, mas sua mãe é bem convincente. Maya o encarou, boquiaberta. Você enlouqueceu completamente. Rosa se meteu outra vez exasperante. Não é loucura. Eu vi como vocês estavam próximos no iate ontem. Até os turistas comentaram. É perfeito. Vocês salvam a empresa e formam um casal maravilhoso. O rosto de Maya corou. Mãe, a gente caiu na água. Só isso. Ethan riu baixo. Para ser justo, foi uma queda bem íntima. Maya quis desaparecer no chão. Em pânico, agarrou o braço dele e o arrastou para o quintal. O que você disse para minha mãe? Disparou. Eu não vou me casar com você. O sorriso provocador dele sumiu. Quando respondeu, a voz veio mais calma, quase vulnerável. Eu não disse nada, Maya, mas ela não está totalmente errada. O estômago dela revirou. Como assim? Ethan sustentou o olhar. Eu gosto de você. Não por causa do acordo, nem dessa farsa de noivado. Gosto de você porque é destemida, imprevisível. E quando fala do oceano, parece que o mundo inteiro para te ouvir. Eu nunca conheci alguém assim. Maya congelou. O coração batia como um tambor dentro do peito. Você gosta de mim? Ele sorriu de canto. Não parece tão impossível, né? Eu também não planejei isso, mas aqui estamos. Ela deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não. Eu não faço isso. Não me apaixono por CEOs. Ethan deu um passo à frente, os olhos firmes nos dela. E eu não me apaixono por guias de turismo. Mas, de alguma forma, você me deixou sem chão. Os dois ficaram ali, sob a luz amarelada do quintal, tão próximos que Maya podia sentir a respiração dele contra sua pele. Por um segundo, Ethan olhou para os lábios dela, e o mundo pareceu parar. Então Maya o empurrou com força. Não! A voz saiu trêmula. Eu não tô pronta para isso. Ethan apenas sorriu, sereno. Tudo bem. Eu posso esperar. Maya se virou, o coração disparado, tentando ignorar o calor que se espalhava pelo peito. Porque no fundo, sabia, o que quer que aquilo fosse, já era real demais. Naquela tarde, sob a luz dourada que se espalhava sobre a praia de Santa Cruz, Maya Torres estava sentada nos degraus de madeira da casa, segurando um copo gelado de suco de laranja. Seus olhos vagavam pelo brilho das ondas, perdidos em pensamento. Ao lado dela, Ethan Caldwell, descalço na areia, girava uma garrafa de cerveja meio vazia entre os dedos. Desde aquela quase beijo no quintal, o ar entre eles havia mudado. Tornara-se mais leve e, ao mesmo tempo, mais intenso, como o próprio mar. Às vezes calmo, às vezes pulsando com correntes invisíveis. Você não precisa decidir agora, disse Ethan, a voz baixa e tranquila. Virou-se para ela, o olhar paciente. Eu espero o tempo que for preciso, não por causa da rosa, nem do contrato. Só porque quero te ver feliz. Maya tomou um gole lento do suco, arqueando um sorriso debochado. Fácil falar. Você não tem que morar com a minha mãe. Ela não está esperando, Ethan. Ela já está planejando o casamento, como se fosse um pacote turístico. Ethan riu, colocando a garrafa de cerveja na areia. Rosa é entusiasmada, para dizer o mínimo. Ele lançou um olhar descontraído para Maya. Mas estou falando sério, Maya. Leve o tempo que quiser. Eu não vou te apressar. Ele inclinou a cabeça, provocando. Mesmo que isso signifique aguentar mais alguns anos do seu ronco, Maya pegou o copo de suco e espirrou algumas gotas nele. Menciona meu ronco mais uma vez, e eu te afogo em suco de laranja. Mas depois, com a voz mais suave, acrescentou. Obrigada, de verdade. Ficaram em silêncio por um tempo. Apenas o som das ondas quebrando e o canto distante das gaivotas. Pela primeira vez em muito tempo, Maya se sentiu leve.
A paciência de Ethan era como uma brisa fresca, dissipando a pressão que a mãe vinha acumulando sobre seus ombros. Mas o sossego durou pouco. A porta da frente se abriu. Com força, e Rosa surgiu como uma tempestade, segurando uma agenda grossa em uma mão e uma caneta vermelha na outra. Já chega, anunciou, a voz cortando o ar como uma buzina de navio. Maia se encolheu. Ai, meu Deus! O que foi agora? Rosa cruzou os braços, o olhar determinado. Ethan diz que vai esperar, mas eu não vou. A empresa precisa do contrato, seu irmão precisa pagar a faculdade e eu preciso de paz antes de morrer. Então decidi. O casamento é na próxima semana. Ethan engasgou com a cerveja. Maia pulou do banco. Próxima semana? Mãe, você enlouqueceu? Eu não tô pronta! Rosa abriu a agenda e apontou a caneta para uma data marcada em vermelho. Então se prepare próximo sábado, no restaurante Coral Reef. Já reservei o local. Ela virou-se para Ethan. E você, Sr. Caldwell? Está dentro? Se não estiver, eu ligo para o Victor agora mesmo. Ethan levantou as mãos, rendido. Senhora Torres, eu não sou contra, mas talvez a Maia devesse... Ele olhou para Maia, dividido entre o riso e a preocupação. Maia fulminou-o com o olhar. Não ouse encorajá-la. Rosa os ignorou completamente. Vocês já estão morando juntos há uma semana, discutindo como um casal de velhos. Isso é prova suficiente. Não vou esperar mais. Esse casamento vai acontecer. E sem dar espaço para a resposta, ela girou nos calcanhares e entrou em casa, deixando Camille, Maia e Ethan mudos nos degraus da varanda. Maia se jogou na madeira, escondendo o rosto nas mãos. Eu te disse que ela não ia esperar. Ethan pousou a cerveja e deu um tapinha leve no ombro dela. Bom, poderíamos nos casar na semana que vem, se você quiser. Maia deu um tapa na mão dele. Nem começa. Ele riu, erguendo as mãos em rendição. Tá bom, tá bom. Mas se decidir fugir, me liga antes. Gosto de Havaí. Apesar de si mesma, Maia riu, mas por dentro, a ameaça de Rosa a apertava como uma maré subindo. E pela primeira vez, a ideia de fugir não parecia tão absurda. A grande fuga. Na véspera do casamento marcado, Maia estava em seu quarto mal iluminado, parada diante da cama. Sobre ela, a velha mochila agora cheia, roupas, garrafinhas de água e uma passagem só de ida para o Havaí. Seu voo. 5 da manhã, aeroporto de Monterey. Ela respirou fundo, o coração pesado. É a única saída, murmurou. Viver com Ethan Caldwell, CEO, falso surfista, o homem que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, deixara sua mente completamente confusa. Aquela noite no quintal, quando ele quase a beijou, quando dissera, eu gosto de você. As palavras ainda ecoavam nela como o som das ondas. E o pior, ela gostava dele também, mais do que ousava admitir. Mas casamento? Não agora, não assim. Fechou o zíper da mochila, olhou em volta uma última vez. A foto com o irmão na praia, a velha caneca que Rosa havia colado depois de quebrar. Desculpa, mãe, mas eu não posso fazer isso. Saiu pela porta dos fundos em silêncio. Os pés descalços não fizeram ruído sobre o assoalho de madeira. Correu pela lateral da casa, atravessou as dunas e alcançou a estrada escura que levava à rodovia. Um táxi solitário surgiu, faróis cortando a neblina. Maia levantou a mão e ele parou. Ela entrou, o coração acelerado. Aeroporto de Monterey. Rápido, por favor. O carro arrancou pela estrada costeira. Os postes passavam piscando, projetando luz e sombra sobre o rosto dela como fantasmas fugidios. Maia abraçou a mochila com força, os olhos fixos na janela. Assim que eu embarcar, tudo isso acaba. Repetia para si mesma,
Mas lá no fundo algo doía. Imagens de Ethan a invadiam, seu sorriso despreocupado, as piadas sobre o ronco, as aulas de surf, o jeito como a olhava quando ela ria sem perceber. Ela balançou a cabeça, murmurando: Para. Liberdade. É isso que importa. As luzes amareladas do aeroporto de Monterey começaram a surgir ao longe, tremulando contra o céu escuro. Maya soltou o ar preso no peito. Era isso. O começo da fuga. Ou talvez o fim de algo que ela ainda não estava pronta para perder. Ela apagou o motorista, jogou a mochila sobre o ombro e entrou no aeroporto. O ar-condicionado gelado a envolveu de repente, fazendo um arrepio percorrer-lhe a espinha. 4 horas da manhã. 1 hora até a decolagem. O balcão de check-in estava quase vazio. Apenas alguns passageiros sonolentos e funcionários bocejando. Maya puxou o capuz do moletom sobre a cabeça, caminhou rápido até o balcão e entregou sua passagem. Havaí, voo das 5. A funcionária assentiu, digitou algo no computador e deslizou o cartão de embarque pela mesa. Portão B3. Siga para a segurança, por favor. Maya respirou fundo e se dirigiu ao controle, o coração acelerando quando o alto-falante anunciou o início do embarque. Só mais alguns passos, pensou. Colocou a mochila na esteira, pronta para mostrar o cartão de embarque. Mas então, uma voz familiar ecoou atrás dela. Uma voz que ela nunca esperava ouvir ali. Maya Toras, você tá mesmo fugindo pro Havaí? Sem mim? O coração dela parou. Maya girou tão rápido que quase deixou o cartão cair. E lá estava ele, Ethan Caldwell, ofegante, o cabelo bagunçado, a camiseta de surf encharcada de suor, segurando uma prancha velha debaixo do braço. Você... Maya levou a mão ao peito, incrédula. Que diabos você está fazendo aqui? Ethan se aproximou alguns passos, ainda tentando recuperar o fôlego. Eu vi a janela do seu quarto aberta. Sua mochila tinha sumido. A Rosa disse para eu ficar e cuidar dos preparativos do casamento. Mas eu sabia que você ia fugir. Esse era o aeroporto mais próximo, então... Aqui estou. Ele abriu um sorriso cansado. E olha só, acertei. Maya estreitou os olhos, dando um passo para trás. Você é completamente louco. Eu tô indo embora, Ethan. Não tenta me impedir. Ele pousou a prancha no chão e o sorriso dele se suavizou. Não vim para te impedir. Só preciso dizer uma coisa antes que você vá. Ela cruzou os braços. O quê? Que se arrepende de não ter me forçado a entrar nesse casamento idiota? Ethan balançou a cabeça. Deu um passo à frente, a voz firme, serena. Não. Vim te dizer que eu te amo, Maya. O ar sumiu dos pulmões dela, mas ele continuou, o olhar fixo no dela. Não é por causa da Rosa, nem por contrato nenhum. É por você, porque você é selvagem, imprevisível, teimosa. E a pessoa mais enlouquecedoramente viva que eu já conheci. E de alguma forma, no meio de toda essa loucura, você me fez mais feliz do que eu já fui em anos. Ethan levantou a prancha e a virou, mostrando o lado oposto. Esculpido na madeira, com letras irregulares mas inconfundíveis, havia uma única palavra. Maya. Fiz isso ontem, ele disse num tom mais baixo, porque eu não queria te perder. Ele pousou a prancha devagar. E não tô falando como CEO nem como surfista de mentirinha. É só... eu, Ethan. O cara completamente idiota e apaixonado por você. Maya ficou imóvel. O coração batia tão forte que parecia ecoar por todo o terminal vazio. Você me ama? Sussurrou ela. Ele assentiu. Amo. Deu mais um passo, agora tão perto que ela podia sentir o cheiro de sal em sua camiseta. Eu não vou te obrigar a ficar. Mas, se você for, precisava que soubesse disso. Maya olhou para ele, depois para a prancha, depois de volta para ele. E de repente começou a rir. A risada dela ecoou pelo saguão silencioso, chamando a atenção até de um segurança sonolento ali perto. Ethan franziu o senho.
Tá. Essa não era bem a reação que eu esperava. Maya enxugou uma lágrima de tanto rir. Você é, sem dúvida, o CEO mais ridículo que já existiu. Quem é que confessa amor num aeroporto com uma prancha de surf? Ele arqueou uma sobrancelha sorrindo. E quem é que foge do próprio casamento pro Havaí? Ela respirou fundo, balançando a cabeça, ainda sorrindo. Pela primeira vez percebeu que não queria mais fugir. Não dele. Tá bom. A voz dela soou leve, mas firme. Eu não vou mais pro Havaí. O rosto de Ethan se iluminou. Não vai? Não. Ela riu. Você estragou meu plano de fuga? Seu idiota Ethan soltou um grito de alegria, rindo, e a puxou para os braços dele. Maya se deixou envolver, o coração ainda disparado. Obrigado, ele murmurou contra o cabelo dela, por ficar. Maya se afastou um pouco, ainda segurando o colarinho da camisa dele. Só para deixar claro, eu não vou me casar com você na semana que vem. Ethan riu, baixo. Combinado. Ela arqueou um sorriso provocante. Mas talvez um dia. Se você tiver sorte. Ethan piscou com aquele sorriso que sempre prometia confusão. Eu encaro o risco de mãos dadas. Eles saíram do aeroporto, deixando para trás o passado, as dúvidas, os contratos, as expectativas. E esquecido no chão do terminal, um bilhete de avião amassado para o Havaí tremulava sob as luzes frias do aeroporto, como o último eco de uma história que já não existia mais. Naquela noite decisiva no aeroporto de Monterey, quando Ethan Caldwell impediu Maya Torres de embarcar para o Havaí, segurando uma prancha de surf numa mão e uma confissão de amor na outra, algo mudou para sempre. Eles voltaram juntos para Santa Cruz, de mãos dadas, como se Maya nunca tivesse planejado ir embora. Rosa quase desmaiou ao descobrir que a filha tentara fugir. Mas ao ver os dois entrarem pela porta, os olhos brilhando, rindo um do outro como se o mundo inteiro fosse uma piada secreta, ela apenas suspirou e murmurou. Dios mío, esses dois. Tudo bem, desde que estejam felizes. Ethan não se ajoelhou logo em seguida. Queria que o sim de Maya fosse dela, não por causa de Rosa, nem por causa de um contrato. Então continuaram morando na casinha da praia. Ainda brigavam, ainda se provocavam. Mas entre as risadas e as discussões algo havia mudado. As manhãs começaram com café compartilhado, não com gritos. As cervejas ao pôr do sol viraram rotina. E as conversas noturnas, antes repletas de ironia, se transformaram em sussurros, segredos e olhares que duravam um pouco mais do que deveriam. Uma intimidade silenciosa nascia, o tipo que nenhum dos dois ousava nomear. Numa tarde dourada, com as ondas preguiçosas de Santa Cruz quebrando na areia, Ethan puxou Maya pela mão até um canto tranquilo da praia, bem perto do lugar onde meses antes haviam caído juntos de um iate. Ele usava sua camiseta velha de surf, os pés descalços e o mesmo olhar travesso. Carregava a prancha que, certa vez, gravara o nome dela com uma navalha na noite em que a impediu de fugir. Vem comigo um segundo, disse, com a voz quente e o olhar dançando de malícia. Maya estreitou os olhos, desconfiada. Mas foi. A areia fria se moldava sob seus pés descalços. Se você for tentar me ensinar a surfar de novo, eu juro que... Mas ela parou. Ethan não segurava mais a prancha. Ele estava de joelhos. O coração de Maya disparou. Do bolso ele tirou uma pequena caixinha de veludo. Quando abriu, um anel de diamante simples, mas incrivelmente luminoso, captou o último raio dourado do pôr do sol, reluzindo como fogo sobre o aro prateado. Ethan respirou fundo. O sorriso confiante deu lugar a algo mais suave, mais verdadeiro. Maya Torres, disse a voz firme, mas com um toque de nervosismo. Eu não tenho iate nem mansão, mas tenho o oceano. E tenho esse amor. Casa comigo. Não pela Rosa, nem por um contrato, só porque eu quero passar o resto da minha vida com você. Maya ficou imóvel por um segundo. Depois começou a rir. Alto, livre,
totalmente Maia. O tipo de riso que fez Ethan se apaixonar por ela desde o início. Você é maluco, disse entre risadas. Um anel de diamante? Eu achei que você só comprava pranchas e cerveja. Ethan sorriu, ainda ajoelhado. Diz a garota que quase dormiu com um estranho para fugir do casamento. É, eu sou louco. Louco por você. Ergueu o anel mais alto, o olhar brilhando. Comprei isso semana passada, porque você merece mais do que o oceano. Maia tentou conter o riso, mas havia algo diferente no ar. Quando viu o jeito como ele a olhava, como se o mundo inteiro coubesse dentro daquele momento, o coração dela se derreteu. Ela deu um passo à frente, puxou-o pela gola da camiseta. Tá bom, seu idiota, sussurrou sorrindo. Eu caso com você. Mas não espere uma esposa chique de CEO. Ethan deslizou o anel no dedo dela, o sorriso largo voltando. Combinado. Mas agora você tá presa comigo, noiva roncadora. Maia se jogou nos braços dele, quase derrubando os dois na areia. A caixinha do anel quase voou. Mas nenhum dos dois se importou. Eles estavam ocupados demais rindo, se beijando e deixando as ondas os envolverem, selando uma promessa que nunca precisou de palavras. Alguns dias depois aconteceu o casamento. Nada de salão luxuoso. Nada do restaurante Coral Reef que Rosa havia reservado com tanto cuidado. Foi na praia, do jeito deles, bagunçado, espontâneo, cheio de risadas e areia. E quando o sol mergulhou no horizonte, Maia e Ethan dançaram descalços na beira d'água. Dois corações que, depois de tantas fugas, finalmente encontraram o lugar certo para ficar. Maia vestia uma simples camiseta branca e um short jeans. O cabelo preso num rabo de cavalo alto balançava com a brisa salgada. Ethan, por outro lado, exibia uma camiseta de surf rasgada, um calção velho e chinelos de $2, que, segundo ele, era o traje de gala do dia. Em vez de flores, surfboards enfeitavam o cenário. No lugar de champanhe, caixas térmicas cheias de cerveja. E em vez de uma lista elegante de convidados, estavam ali turistas, as mesmas pessoas que um dia tinham visto o casal cair de um barco juntos e agora, de alguma forma, tinham conseguido lugar na primeira fila desse casamento improvável. Mas o maior choque veio quando Victor Langston apareceu. Sim, saco aquele. Victor. Maia quase engasgou com a cerveja quando o viu. Ethan apenas arqueou uma sobrancelha e soltou um sorrisinho confiante. Victor se aproximou, ainda vestindo seu terno branco impecável, mas dessa vez com uma cerveja fiel na mão e não seu costumeiro vinho caríssimo. Bom, disse ele num tom provocador, analisando Ethan de cima a baixo. Acho que era eu quem devia estar ali em cima, não? Vocês dois planejaram isso desde o começo. Ethan passou o braço pelos ombros de Maia, rindo. Que nada, Vic. Você só perdeu porque eu tenho uma cerveja melhor do que a do seu iate. Maia gargalhou, levantando a garrafa. E porque você não sabe roncar sob o luar. Agora cala a boca e brinda com a gente. Victor balançou a cabeça, rindo. Cuidado, Caldwell. Se ela roncar muito alto, posso roubar de volta. Só para recuperar meu contrato. Maia revirou os olhos. Sonha, Langston. Acho que fico com o meu marido maluco. Os três brindaram, o som das garrafas se misturando ao barulho das ondas e as risadas. Sob o pôr do sol dourado de Santa Cruz, Ethan e Maia selaram o para sempre deles. Não com contratos, nem com promessas cheias de obrigação, mas com cerveja, amor e uma boa dose de risadas. Na areia, Rosa observava a cena, o coração acelerado e uma expressão entre horror e ternura, sem flores, sem bolo, sem vestido de noiva. Murmurou escandalizada para Lucy, a melhor amiga de Maia, que bebia tranquila ao lado dela. Eu, pelo menos, esperava um bolo. Lucy riu alto. Rosa, é a Maia. Cerveja em vez de bolo, ondas em vez de flores. É o casamento perfeito para eles. Rosa parecia pronta para retrucar,
mas parou quando viu a filha, descalça, com o cabelo ao vento, rindo enquanto puxava Ethan de volta para o mar. A felicidade irradiava dela, viva, pura. Rosa suspirou e, por fim, sorriu. Tudo bem, murmurou com os olhos marejados, contanto que ela esteja feliz. Então, apontando o dedo para Ethan, acrescentou: mas quando vocês tiverem filhos, eu exijo um chá de bebê, decente. Victor, ouvindo aquilo, deu um sorriso debochado. Concordo, Rosa. Eu mesmo patrocino um iate como presente de casamento atrasado. Só não deixem a Maya pilotar. Ela vai afundar o barco. Maya estreitou os olhos. Continua falando, Langston, e eu garanto que você é quem vai afundar primeiro. A praia explodiu em gargalhadas e aplausos. Turistas e amigos levantaram as garrafas. Celebrando sob o céu alaranjado, Lucy ergueu sua cerveja. Um brinde à rainha selvagem de Santa Cruz e ao seu marido surfista. Ethan levantou a dele, o sorriso sincero. Obrigado, pessoal. Não posso prometer um iate, mas prometo a ela o oceano inteiro. Maya pegou a garrafa da mão dele, deu um longo gole e o puxou para um beijo, sob aplausos e gritos do público. Nada de votos decorados ou poesia forçada. Apenas palavras simples, cheias de verdade. Eu, Maya Torres, te aceito, porque você me faz rir. E eu, Ethan Caldwell, te aceito, porque você me faz viver. As garrafas se chocaram, a cerveja respingou na areia, e foi assim. Um casamento sem luxo, sem protocolos, mas transbordando amor. Um ano depois, Santa Cruz continuava vibrante, agora com uma nova atração. Torres & Caldwell Adventures, o negócio que Maya e Ethan construíram juntos. Misturando a tecnologia inovadora dele com o amor dela pelo mar, criaram experiências únicas. Os visitantes não faziam mais passeios comuns. Eles surfavam sob as estrelas, observavam baleias ao nascer do sol e ouviam Maya, agora uma verdadeira lenda local, contar histórias sobre o amor, o riso e a vez em que quase fugiu do próprio casamento, tentando voar para o Havaí. O sucesso também transformou a vida de Rosa. A pequena agência familiar prosperou. O irmão mais novo de Maya entrou na faculdade dos sonhos e, pela primeira vez em anos, Rosa não se preocupava com dinheiro. Agora, ela tinha uma nova preocupação. E os netos, quando vêm? 3 anos depois, numa tarde de vento leve e luz dourada, o sol se derramava sobre as praias de Santa Cruz. Maya e Ethan estavam lado a lado, observando o filho de 3 anos correr pela areia. Luca, com os cachos bagunçados do pai e o sorriso travesso da mãe, perseguia uma mini prancha de surf, uma que Ethan havia esculpido especialmente para ele. A prancha balançava, inclinando-se conforme a maré, até que Luca caiu de cara na areia. Em vez de chorar, ele soltou uma gargalhada contagiante e gritou: "Pai, empurra de novo!" Ethan correu até ele, se agachou e deu um empurrão firme na prancha. Luca deslizou por uns 3 metros inteiros antes de cair novamente, rolando na areia, rindo sem parar. Maya observava de braços cruzados com um sorriso divertido. Definitivamente é seu filho, obcecado por surf. Ethan riu, passando um braço ao redor dela. E definitivamente é o seu, selvagem, destemido e completamente imprudente. Maya ergueu o olhar e o beijou na bochecha. E você, meu querido marido, ainda consegue me fazer te amar mais a cada dia. Ethan virou-se para ela, o olhar aquecido, a voz mais suave que o som das ondas. E aí? Quem você acha que o Luca puxou mais, eu ou você? Maya piscou. Os dois. Selvagem como eu, louco como você. A combinação perfeita entre a rainha selvagem e o surfista insano. Eles riram juntos. Foi quando Luca veio correndo na direção deles, abraçando suas pernas com tanta força que os dois caíram na areia.
Em meio a gargalhadas, chutes e abraços, deitados, entrelaçados e cobertos de areia, Ethan olhou para o céu azul sem fim e sussurrou: Minha noiva bêbada, você se arrepende de alguma coisa? Ainda rindo, Maia se aninhou ao lado dele. Arrepender? De quê? De ter liberdade? O mar? Você? E esse pequeno furacão? Ela riu, bagunçando o cabelo de Luca, que continuava chutando areia no rosto do pai. Maia sorriu com ternura. Não. O homem mais louco dessa praia me deu o mundo inteiro. Ethan riu, puxando os dois para perto e beijando o topo da cabeça dela. O sol se punha no horizonte, tingindo o mar de dourado. As ondas continuavam a quebrar, como testemunhas silenciosas de uma história de amor que começou com um plano maluco, sobreviveu a discussões intermináveis e terminou em algo puro. Felicidade selvagem e verdadeira. De repente, Lucas se soltou, pegando novamente sua mini prancha. Vamos de novo! Gritou animado. Maia e Ethan trocaram um olhar cúmplice. De mãos dadas, correram atrás do filho, rindo, correndo, vivendo, namando. Porque às vezes, o melhor tipo de amor não é planejado. Ele simplesmente te atinge como uma onda perfeita. Obrigado por acompanhar essa história emocionante do nosso canal. Compartilhe nos comentários o que achou da jornada de Maia e Ethan. Se você também acredita que o amor verdadeiro pode resistir a tudo e nascer das formas mais inesperadas, deixe o seu like e compartilhe esta história com seus amigos. Para não perder nenhuma das nossas histórias cheias de emoção, inscreva-se no canal e ajude-nos a espalhar mensagens de amor, esperança e calor humano. Vamos celebrar juntos os momentos mais lindos da vida e do amor.